Boa tarde a todos. De novo, agradeço que posso falar com vocês agora, hoje, aqui. E eu sou biólogo e fundador desse ONG, Instituto Floresta Tropicais. E desde mais de 20 anos agora trabalhamos na Amazônia. Fazemos projetos aplicativos, isso é a grande diferença com as outras ONGs que tem, que trabalham aqui, fazem pesquisas, mas a gente trabalha no local, junto com a população tradicional das florestas. E as raízes realmente são em Manaus, onde trabalhei e fui pesquisador no INPA também. Fiz pós-doutorado no convênio Max Planck, no INPA, no início dos anos 90. Cheguei em 92 até 95. E durante esse prazo eu vi os problemas que tem lá na Amazônia, da devastação, os problemas com as populações, os ribeirinhos, e isso não saiu da minha cabeça. Isso realmente foi o motivo de fundar essa instituição, esse ONG aqui em Freiburgo, e começamos a fazer projetos lá. E o projeto que nos interessa hoje, esse projeto de cacau, é o maior que temos. Foi iniciado no ano 2005, onde, por acaso, numa excursão, eu vi, numa casa de ribeirinhos lá em Boca do Acre, prato com pequenos sementes, parecido de cacau. E perguntei, o que é isso aqui nesse prato? E falaram, isso são sementes de cacau. E olhei para ele e falei, cacau? Porque está tão pequeno e não vi uma plantação de cacaueiros, vi nada. De onde vem esse cacau? Ele falou, ele vem da floresta, ele é nativo, ele cresce lá na floresta. Tá, então eu pedi me embalar 1 quilo desses amêndoas e levei para a Alemanha. E durante a volta de volta, começou a trabalhar na cabeça o que poderíamos fazer com esse cacau lá. E a ideia foi escrever uma carta à indústria de chocolate aqui na Alemanha. E eu fiz 3 cartas. Uma na empresa Haché, que está em Bremen, no norte, muito famoso, que produz chocolate de altíssima qualidade. E fiz uma carta para a empresa Lindt, também conhecido e para uma terceira que já esqueci, mas depois de 15 minutos, eu fiz uma carta por e-mail, depois de 15 minutos já chegou uma resposta dessa empresa Haché em Bremen. Cacau nativo, o que é isso? Nunca ouvimos falar. Você tem alguma coisa para mostrar? Eu falei, sim, trouxe as amêndoas. E 2 dias adiante, eu já estava lá. Fiquei sentado numa mesa grande com todas as especialistas de cacau que começaram a moer esse semente, colocaram na boca e ficaram com olhos grandes. O que é isso? Uma concentração de aromas, nunca tivemos uma concentração de aromas numa amêndoa de cacau. Como podemos comprar esse cacau e fazer uma chocolate através dele? Tá, eu falei, se você faz um projeto com nós, a gente pode você podem
a querer esses sementes. Tá? Então, isso foi o início desse projeto. E o dono dessa empresa, por 10 anos de andamento nesse processo, ele cada ano na safra, agora em março e abril, ele me acompanhou. E lá começou tudo, foi formado uma cooperativa e o cacau, por muito tempo, ficou a única fonte de renda para os ribeirinhos de lá. E hoje, a situação de hoje é assim, nesse ano é uma catástrofe, porque temos uma cheia enorme nessa área, no Rio Purus, e a safra desse cacau é muito dependente da natureza, né? E nos últimos 15 anos tivemos uma série de cheias de século, se chama, né? Que normalmente acontece uma vez por século, e lá tivemos 3 dessas cheias dentro de 15 anos. É uma loucura. Então, a mudança de clima nessa região já tem um grande impacto em tudo lá. E também, claramente, no cacau. Tá, então, num ano normal, em aspas, nós conseguimos cerca de 10 toneladas desse cacau nativo. O pessoal lá recebeu cursos de manejo do cacau zero, cursos de fermentação, de secagem do amêndoa. E isso foi um negócio completamente novo para esse povo lá, porque eles no início nem sabiam que está feito chocolate através desses amêndoas. Nem falar que eles nunca na vida comeram um chocolate, né? Mas isso eu achei muito interessante, que esse povo não sabia que o chocolate está feito através desses amêndoas. O único uso tradicional lá foi abrir a fruta, chupar a amêndoa e espiar quando o fruto está tirado, né? Isso foi o único uso desse cacau nativo lá. Tá, e começaram muitos trabalhos nesse projeto, até tive um grande financiado pela própria CNPq, na Universidade Federal do Acre, na UFAC. Tem um livro, Manejo Florestal Comunitário, que está completamente na internet. Tem muitos aspectos sobre esse projeto lá, econômico, da socioeconomia e mais. E também tem um livro, se chama Cacau Nativo do Purus, do GIC, que também fez parte nesse projeto por uns quase 10 anos. Também esse outro livro, o Cacau Nativo do Peru, da GIC, também se encontra completamente na internet. Tá. Tá, e não sei se vocês querem que eu conte um pouco mais sobre o desenvolvimento desse projeto. Houve uma venda da Haché em 2015, infelizmente para o projeto, porque teve a grande vantagem que a Haché era dos 2 únicos empresas que produzem chocolate de amêndoa até a própria tablete de chocolate. Isso quase não existe mais. E quando
eles acabaram, os novos donos da Haché acabaram com o nosso projeto e teve o problema, quem vai comprar a safra agora? Isso foi uma coisa muito difícil, porque eles terminaram o projeto em dezembro e em janeiro começa a safra. Eu não consegui um outro parceiro de um mês para outro, então perdemos uma safra completa num ano. Isso já foi muito difícil e felizmente consegui encontrar um outro parceiro para a próxima safra. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Por que eles não quiseram mais continuar comprando? Tinha um problema de qualidade? Qual foi o motivo? Não, eles começaram a concorrer com os chocolates da massa. Eles deixaram o ramo de qualidade e quiseram fazer produtos da massa mesmo. E como esse cacau é caríssimo, mesmo que traz um chocolate da altíssima qualidade, mas o preço é muito alto. É o triplo pelo menos o triplo do cacau, do preço do cacau da melhor qualidade que existe na bolsa de cacau. É pelo menos o triplo. Tá, eles começaram a concorrer com o chocolate mais conhecido aqui, é a Milka, com essa vaca violeta. E isso, ele sai por €1 a tablete, né? E, tá. Não ficou na estratégia deles, mesmo que a antiga Haché teve uma boa renda com esse chocolate de cacau nativo. É fato. Pelo menos me explicaram assim. Tá. E como ficou a cadeia produtiva? Porque o chocolate ainda sai, né? Sim, existe. sim. Então, quem está agora nessa cadeia de valor? Sim, agora consegui um outro parceiro, é a empresa de marzipan na Lübeck. E a empresa se chama Lübecker Marzipan Fabriken. E eles querem entrar nesse negócio de chocolate. E acharam o projeto maravilhoso e começaram a comprar esse cacau, sabendo que eles não são capazes de fazer a tostagem, sabendo que eles não são capazes de produzir a massa do chocolate. Então, todos esses está tudo terceirizado, né? Então, quem entra nesse negócio quer ganhar. Então, a empresa que faz a tostagem quer ganhar, a empresa que faz a massa de chocolate quer ganhar, e uma terceira ainda quer ganhar formando desses blocos grandes que a Lübeck, no fim, vende para fazer os próprios tabletes. Isso faz uma pequena confisaria que está produzindo esse tablete que o Peter estava mostrando. Enner, quantos produtores estão envolvidos no total lá, mais ou menos? Você tem ideia, assim? Sim, atual são uns 350 famílias. E eles vivem praticamente do cacau. Do extrativismo Ou eles têm... do cacau. Por muitos anos realmente foi a única fonte de renda para eles. Agora começamos, porque esse é um trabalho muito sazonal, só tem uma safra em comparação de 2 que tem nas plantações, né? Mas o cacau nativo não é tão
produtivo, ele só tem uma safra. E essa safra é entre o fevereiro e maio, normalmente. Se tem uma coisa para Uma dúvida, coletar. então, agora. Como? Uma dúvida, porque antigamente eles usavam o cacau para comer, chupar, né? Alguma coisa assim, né? É interessante que no México eles usam para pôr na comida, né? Salgada mesmo, né? Eles fazem um molhinho até no frango, assim, fica é usado mais para o salgado do que para o doce até. Mas a minha dúvida é o seguinte, se eles, na verdade, antes só viviam de subsistência, não tinha nenhum outro produto que eles poderiam compor a renda com cacau, você acha que é viável num projeto pensar numa alternativa de compor a renda com cacau e outros produtos? Ou você acha isso inviável? Assim, eu queria saber a sua opinião. Não, é isso que a gente fez. A gente quis ampliar a base de fonte de renda para esse pessoal e começamos. Eles agora coletam óleo de copaíba, coletam sementes de andiroba, tiram o óleo. E agora eles querem começar a agregar mais valor no cacau, fazendo nipes de cacau. Então, a nipes se chama a amendoa torrada, né? Isso já agrega mais valor no produto. E como esse coleta de cacau é uma coisa sazonal, né? É muito importante para eles que eles tenham outras fontes de rendas nos outros meses, né? E para industrializar esses produtos, eles têm uma cooperativa, eles têm tem. Entretanto, tem a cooperar com fonte em Boca do Acre. Me permito dar sequência ao que a Maria Silvia acaba de mencionar, mas eu quero deixar o Lucas e o Tomás prontos para fazer as perguntas que eles mandaram. Primeiro, eu quero te cumprimentar, porque você acaba de transmitir para nós uma vida significativa tua que fez mudanças em 350 famílias que estão lá localizadas e também trouxe um conteúdo para a Alemanha que era pouco conhecido. Eu acho que você pode se considerar um homem que promove mudanças. Eu quero te cumprimentar por isso. Durante sua apresentação foram citados 2 livros que nós vamos ter acesso. Esses livros se limitam à parte, vamos dizer, botânica, biológica, de produção, ou eles descrevem também o software da cooperativa, como a cooperativa foi constituída, a governança da cooperativa, essa parte da gestão, da organização da oferta? Essa é a primeira pergunta. A segunda, com relação ao mercado, eu penso que você nos descreveu bem as cartas que você mandou para a Lindt, para a empresa alemã, a extinção de uma empresa que deixou de fazer, a outra que está fazendo agora. Seria possível também nos informar a logística entre a oferta e a demanda, quer dizer, como o produto sai daquela cooperativa para chegar na Alemanha? Então, se for possível, são 2 perguntas. Uma sobre a organização da cooperativa, se isso está registrado num dos 2 livros, ou se você escreveu alguma coisa sobre isso, e depois a questão da logística para chegar um produto lá da Boca do Acre até Freiburg, ou até a Alemanha. Como você fez isso? Na questão da organização da formação dessa cooperativa, isso não se encontra nesses livros. Foi um processo que já começou antes, na realidade, já começou antes
desse projeto de cacau. Já houve uma pequena formação de grupos de ribeirinhos que se organizar melhor, mas com esse projeto eles ganharam a força, porque por um dia a outro realmente houve a possibilidade de gerar renda. Antigamente não existia. E também essa questão da organização foi difícil, porque o ribeirinho ele não acreditou que isso pode dar certo, né? Ele não acreditava que isso não é por uma vez, tem a questão que tem que ter para um longo prazo, gerando uma renda confiante, não somente uma vez, mas continuando cada ano. Isso não foi simples no início convencer o ribeirinho e na mata coletar o cacau. Mas começaram uns 50 famílias no início, e quando os outros estavam vendo que funciona, e tem uma empresa que compra e chega dinheiro no mão, isso foi, no fim, animou os vizinhos e cada ano entraram mais famílias nessa cadeia. E com isso cresceu essa formação da cooperação também, que foi muito importante porque antes dessa cooperativa, os ribeirinhos que são muito espalhados ao longo do trecho do rio, eles coletam ao longo de 400 quilômetros. Então, já chegamos no ponto de logística, você estava perguntando. É um desafio enorme, enorme mesmo. Porque não tem, como se fala, não tem celular, né? Eles são abandonados lá, você não tem meio de comunicação, nada. Então, até hoje, no início da safra, vai um funcionário da cooperativa, ele desce o rio, visitando as comunidades, falando no dia X, vem o barco e você se encontra na beira do rio com o seu cacau, né? Então, é muito difícil essa logística, muito. É um grande desafio mesmo. Tá, e temos o problema de secagem. Tem 3 comunidades com as instalações da fermentação e da secagem, e estão capazes de secar o cacau no local, numa faixa de umidade de 8%. Né? O cacau tem que ter 8% de umidade. Se está em cima, ele vai pegar mofo. E todo o trabalho vai ser de graça. Sim, então, depois dessa secagem, o cacau está ensacado e tudo está transportado à sede da cooperativa em Boca do Acre, onde o cacau chega de todas essas comunidades, esses 3 que fazem o processamento. Então, lá tem como se chama? Eles somam todo o cacau que chega lá até o fim da safra. Então, o fim da safra normalmente acontece em maio, junho.
e demora 1 semanas até o fim de julho, agosto, até chega todo o cacau da safra do ano em Boca do Acre. E lá tem cacau que chegou já em fevereiro, tem cacau que chegou em março, e tem cacau que chegou em agosto, o último. E o problema é que durante desse tempo no estoque, o cacau pegou umidade de novo. E o resultado é que antes de entrar num container, todo o cacau tem que ser ressecado de novo. Então, é muito, muito trabalhoso. E depois desse processo, entra num caminhão, primeiro. Entra num caminhão que traz o cacau a Porto Velho. E lá ele entra num container. Esse container sai para Manaus, fluvial, no Rio Madeira. E em Manaus, esse container entra num navio grande que traz ele a um porto, não é Belém, mas é um outro lá, no Nordeste. E lá ele tá descarregado, outro navio entra no outro navio até Antwerpen. E esse processo demora pelo menos 3, 4 meses até chegar em Antwerpen, no destino final, no estoque da empresa Lubeka agora. Antigamente ele veio para Hamburgo, agora ele vai para Antwerpen. Aine, o cacau, ele passa por algum tipo de teste de qualidade? Porque, por exemplo, o cacau aqui do sul da Bahia, quando ele vai ser vendido com um atributo de qualidade, ele tem que ser testado antes. O comprador ele quer fazer uma série de testes de qualidade. O cacau selvagem também passa por esse processo? Ele é verificado se ele tem o aroma, o sabor que eles requerem para fazer o chocolate? Sim, faz a própria cooperativa. Eles receberem cursos da própria CEPLAC para fazer esse trabalho. E também eles experimentam, cada ano eles experimentam para melhorar a qualidade na fermentagem, na secagem. E eles, os sacos que eles experimentaram, eles marcam, né? E fazem uma descrição o que foi feito com esse cacau que tem dentro. Informações sobre a duração da fermentação, da secagem, do estoque, etc. E o cacau, quando chega em Antwerpen, ele é não aliviado, como se chama? Ele passa por uma testagem da própria indústria do chocolate. Avaliado. Avaliado, obrigado, isso é a palavra, sim. Fazem lá também. Mas, felizmente, nunca teve problema. Ele nunca chegou amorfado, sempre estava de uma ótima qualidade. Felizmente, porque tem um grande risco, né? Imagina no transporte no caminhão, por exemplo, a Porto Velho, entra água de chuva, né? Pode nem pensar, né? O chocolate que eu mais gostei até hoje, que eu já comi, foi do Amazonas. Foi de uma chocolateira de São Paulo que compra cacau de comunidades do Amazonas. Eu experimentei 3 chocolates ao mesmo tempo, de 3 variedades de cacau diferentes, e os 3 têm aromas completamente diferentes. Agora, o que você acha que esse cacau, o chocolate, quando ele é vendido para o consumidor final, qual é o atributo que mais chama a atenção? É a qualidade ou as questões relacionadas à sustentabilidade, à conservação ambiental? Na realidade, são os dois.
o consumidor ele quer uma alta qualidade, porque o preço desse tablete é bem elevado, e ele quer saber a história atrás desse chocolate. Isso também é muito importante na questão do marketing, né? Eles querem saber o que traz esse cacau para o pessoal que coleta, né? Porque tem essa história nas plantações na África, onde coletam crianças na forma de escravidão, não sei o quê, né? Isso é uma questão muito importante para o consumidor final, e a gente escreve os principais pontos, a principal história desse chocolate atrás da embalagem. Continuando nessa mesma linha, tem algum selo de certificação na embalagem ou somente a história? Ou tem algum selo de certificação na embalagem? Não temos um selo de certificação. Nós tivemos um selo ainda com a Haché, quando o próprio Instituto fez uma, como se chama? A gente criou um selo de coleta natural, de fontes naturais, e da coleta sustentável. Isso é uma coisa que tem que ser falado também, o que é sustentável, o que é uma coleta sustentável de cacau. E, nesse ponto, houve 3 dissertações de mestrados aqui, não lá, feito de 3 estudantes da Universidade de Freiburg, que se cuidaram nessa questão da sustentabilidade. O que é o cacau nativo? Qual o seu perfil no ecossistema lá, na várzea, nas matas, nas florestas da várzea, né? Quem está poluindo o cacau? Quem faz a polinização? Como ele se propaga, né? A gente sabia nada do perfil desse cacau nesse ecossistema. E para fazer uma coleta sustentável, você tem que saber tudo isso, né? Esses 3 dissertações trazeram uma boa ideia nisso. E o ponto principal é que o ribeirinho tem que deixar cacau dentro da mata. Ele não pode tirar tudo. Mas com a situação especial desse cacau, que ele é muito alto, até 10, 12, 13 metros, ele não consegue tirar todo o cacau. Em máximo 70% do cacau que tem num pé de cacau zero nativo. Então, isso dá para alimentar os animais que são dependentes dessa fonte de comida. Dá para não destruir a propagação natural do cacau, que faz só uma pequena parte através da germinação do semente. A maioria da propagação é de galhos que ele faz. E tá. Mas isso foi um passo muito interessante, muito importante também nesse trabalho, que podemos garantir o uso sustentável desse fonte natural. Rainer, ainda nesse sentido, eu queria saber de você se esse cacau ele é manejado, ele passa por algum tipo de trato cultural durante o ano por parte das comunidades, ou se ele é extrativista 100%, se eles somente coletam aquilo que a natureza oferece, ou se eles fazem algum tipo de trato cultural.
para tentar aumentar a produtividade, algo do tipo? Boa pergunta. Agora fazem manejo de cacau. Eles receberam cursos também do CIPLAC, como manejar, como cortar os galhos desse cacau nativo para aumentar a produção do próprio pé. Também começaram a plantar o cacau nativo nos oriundos da casa para cortar os caminhos longos dentro da mata. Eles têm que abrir uma calçada, né, para chegar lá. É muito difícil, eles têm que encontrar os paus de cacau dentro da mata e eles são muito dispersos dentro, né, porque é uma floresta natural. No máximo, você encontra 10 ou 12 paus de cacau por hectare, né? E eles fazem isso para aumentar a produção e para ter menos trabalho na safra, através da plantação perto da casa. É porque me chamou a atenção, porque a produtividade, você disse que são 10 mil toneladas, 10 mil quilos, né? 10 toneladas, 10 mil quilos, sim. É. Então, a produtividade média aí são 22 mil hectares. Então, tem uma produtividade razoável. Então, eu fiquei curioso para saber se tem algum tipo de trato cultural para aumentar a produtividade. Porque, inclusive, é maior do que em regiões que são manejadas, que não são extrativistas. Né? E outro aspecto que você levantou, que me chamou a atenção, foi a possibilidade de existência de relações baseadas em confiança. Eu até estava conversando com a professora Silvia essa semana. A empresa paga antecipadamente pelo cacau que vai receber e os comunitários ainda deixam parte do cacau na floresta. Né? Então, nesse sentido, já teve algum tipo de problema relacionado à confiança, à quebra de contrato, de relação com a empresa, os compradores, algo desse tipo? Não, infelizmente. A relação de confiança é muito grande ainda. Sim, sim. Isso foi o fundo desse projeto, foi assim mesmo. Nunca tivemos um contrato escrito. Nunca. Sempre trabalhávamos na base da confiança. E sempre, nunca foi desviado dinheiro. Felizmente, eu já ouvi falar de muitos outros casos, mas esse pessoal lá é muito confiável. E tivemos um presidente dessa cooperativa por uns 15 anos, que foi muito respeitado pelos ribeirinhos, e ele foi a base de funcionar para esse projeto. Foi ele, na realidade. E agora, 2 anos atrás, ele se mudou para o Nordeste, mas ele deixou pessoal muito preparado e agora funciona ainda melhor do que antes. Eu estava com grande medo, sabendo que ele vai sair dessa cooperativa, sabendo que tudo que criamos foi o trabalho dele, no fim, e ele sai, mas ele deixou uma equipe muito, muito bom. E estamos muito aliviados que, mesmo sem ele, agora funciona muito, muito bem. Eles são muito bem organizados, agora tem 8, a presidência da cooperativa se forma de 8 ribeirinhos, que traz o problema
que, por exemplo, ano passado, entretanto, eles vendem também para uma pequena indústria de chocolate em São Paulo, uma pequena empresa nos Estados Unidos, o que é muito bom. Antigamente, o parceiro alemão garantiu a compra de tudo, mas eu achei muito bom que isso começar nesse ano, onde não houve um comprador alemão, né? Nessa mudança de Haché para Lübeck. Faltava um ano. E eles conseguiram um novo cliente, essa empresa lá nos Estados Unidos. Isso ajudou bastante para sobreviver nesse ano sem compra alemã. E agora eu estou muito feliz que eles conseguiram de ter mais compradores para diminuir a dependência de um cliente só, né? E ano passado aconteceu com o Covid que a empresa em São Paulo cancelou e também a empresa nos Estados Unidos também cancelou. Então, a cooperativa ficou com 3 toneladas de cacau, que ainda está lá. Esses 3 toneladas ainda está lá e não conseguiram vender. E para a empresa alemã, não, como se fala, não, para organizar um transporte, um container para 3 toneladas, isso não é viável. Então, eles não quiseram comprar esses 3 toneladas e o cacau ficou lá. Tá, então, eles fizeram uma oferta para a indústria alemã de comprar esses 3 toneladas por um preço especial. E, basicamente, a Lübeck concordou, mas o problema foi que essa presidência da cooperativa não pôde, porque eles moram centenas de quilômetros fora da sede e não foi possível pegar o voto dos presidenciais para essa venda. Então, isso foi o motivo, no fim, que esse cacau ficou lá, porque eles não conseguiram um preço com... o meu português, desculpe. Eles não conseguiram um preço à base de toda a presidência dessa cooperativa. Então, houve uma desvantagem nessa mudança, nesse aspecto de encontrar uma solução que está... Consensual. Isso, obrigado, consensual. É. O teu português é ótimo. Obrigado. Aliás, como está a tua comunicação com a comunidade é feita como? Porque parece que o senhor está muito bem informado de tudo que está acontecendo lá. Como é a sua comunicação com a comunidade? Tá, a comunicação é que eu estou lá pelo menos uma vez por ano, antes da Covid. Eu não estava lá ano passado, infelizmente, e nesse ano ainda não pude viajar também, mas eu estou com plano de ir lá esse ano. E eles expectam também a minha presença, porque você tem que ter o pessoal rosto a rosto, né, e falar. Isso é muito importante. Bem, no resto, eu realmente posso fazer por e-mail e agora por WhatsApp, né? Isso funciona bem com
a dona Fabiola, que está responsável lá no estoque, no marketing do cacau. Felizmente funciona muito bem. Duas perguntas. Primeiro, as 3 toneladas, então, no momento estão lá e podem ser exportadas, dependendo de quem teria interesse. Vai ser exportado junto com o cacau desse ano. Esse ano. Mas esse ano é um fiasco por causa da cheia. Eles não vão conseguir 2 toneladas. Isso é a prospecção. Pergunta? Sim. Desculpa, é que eu fico tão ansiosa que eu tenho muita questão aí no meio. Voltar um pouquinho para trás, eu achei super interessante essa história deles entrarem na floresta. Agora eu queria as duas questões. A propriedade é de quem e como eles dividem? Por exemplo, não tem a questão da ação coletiva, por exemplo, eu pego de uma árvore mais próxima e o outro fala, não, mas era minha. Como que eles se organizam para não ter assim, um conflito entre eles da divisão das propriedades para pegar onde... Porque provavelmente tem lugar que deve ter mais, tem lugar que deve ter menos, tem que andar mais. Como é que é feita essa organização? Tem isso mesmo. Também é um problema, mas normalmente os ribeirinhos sabem muito bem as fronteiras das propriedades. Tem ribeirinhos que têm, na propriedade dele, tem muito cacau, no vizinho tem menos. E já teve anos que um ribeirinho, na propriedade de um ribeirinho estava cheio de cacau, mas ele não deixou entrar o vizinho para ajudar, né? Mesmo falando para ele, se você paga um pouco para o vizinho te ajudar a pegar esse cacau, você não vai perder nada, ao contrário, né? Mesmo se você paga um pouco para ele, mas isso é muito difícil para entrar nas cabeças desse pessoal lá. Então, o que aconteceu, muito do cacau dele não foi coletado, né? Mas isso também são muitos desafios nesse trabalho e hoje em dia ele sabe, ele paga ao vizinho se ele quando ele tem muito. Agora ele já aprendeu que no fim é melhor para ele se ele deixa entrar outro, ajudar ele a pegar esse cacau. Talvez só uma pergunta, acho que em cima da pergunta da Maria Silvia, em termos de governança. Então, o senhor contou um pouco dessa relação entre os ribeirinhos. Mas como se dá essa relação entre o Instituto e os cooperados e os ribeirinhos, em termos de governança e também em relação à distribuição dos recursos? Como que acontece essa relação? Os recursos são completamente espalhados pela cooperativa. Esse barco que vai pegar ou visitando os ribeirinhos que coletam, ele está com dinheiro e paga no mão. Por 100 frutos, ele recebe uma quantia que cada ano aumenta, mas isso também é uma coisa que os ribeirinhos expectam, eles querem um aumento em cada ano pela coleta deles. Então, isso fica completamente no mal da cooperativa. Esse barco também, quando sai do Boca do Acre, da fonte da cooperativa, o barco está cheio de alimentos fundamentais, arroz, óleo, que os ribeirinhos não têm em casa. E para eles é uma boa opção comprar esses alimentos da cooperativa por um preço
muito bom, porque antigamente não existia esse. Tinha os mercadoristas nos barcos que estavam passando o rio em cima e embaixo com esses alimentos. E o que aconteceu, o ribeirinho estava sem dinheiro, ele não pôde comprar arroz, óleo, feijão. Ele deu 1 quilo de copaíba para pegar 1 quilo de arroz, sabendo que o preço no mercado do óleo de copaíba é não sei quantas vezes maior do que o preço do arroz, mas ele não teve opção. Então, agora, com a cooperativa, ele, pela primeira vez, tem a possibilidade de comprar esses alimentos nos preços competitivos do mercado. Muitos desses ribeirinhos não querem dinheiro, porque eles não podem gastar. Eles trocam os frutos em alimentos. E a transferência do dinheiro para voltar nesse trecho é assim que quem compra o cacau, na realidade, é a empresa do chocolate. Eles mandam o dinheiro para a conta da cooperativa. Adiantado. Tudo está pago antecipado, porque o ribeirinho não entra na mata sem receber. Ele não faz. Ele quer dinheiro no mão. As 3 dissertações, os 3 teses que foram escritas pelos pós-graduandos da Universidade de Freiburg, eu imagino que esses jovens foram lá e visitaram a cooperativa. E essas teses estão disponíveis e elas foram escritas em que idioma? Em inglês ou em alemão? Infelizmente, em alemão. Porque só são dissertações de mestrado e normalmente são em alemão e não transferidos em inglês. Mas esses estudantes, eles viveram lá nas comunidades por 3 meses. E eu achei muito difícil para uma pessoa se adaptar nessas condições, fazer o mestrado lá, vendo daqui, já é um choque cultural de ver a realidade de lá, né? E eles viveram junto com as comunidades lá e fizeram o trabalho. A empresa de São Paulo e a empresa dos Estados Unidos são conhecidas? Você conhece essas empresas? Eu não conheço. Eu nem sei o nome dessa empresa, na realidade, em São Paulo. Mas eu posso perguntar. Olha, eu penso que será muito importante. Nós estamos há 1 hora conversando, e realmente está sendo uma conversa riquíssima. Eu quero cumprimentá-lo por essa sua vida de construção, né? De construção. O que tivemos durante essa hora para depois começarmos, então, a fazer uma síntese? Primeiro, uma descrição muito boa sua sobre a organização da comunidade para a produção das amêndoas, do seu tratamento até o ponto delas entrarem numa logística de chegada até o mercado consumidor. Depois, e isso foi feito antes, mas eu acho que é depois, você descreveu para nós a interface com as empresas alemãs. Quer dizer, começando com uma empresa e agora com a Lübecker, que é uma empresa muito conhecida em marzipan. Eu sou consumidor dos produtos da Lübecker. É uma maravilha. É uma qualidade extraordinária. Quer dizer, quando a gente passa por Frankfurt, não tem jeito de evitar a compra no duty free dos produtos da Lübecker.
E eles têm um chocolate que é muito bom e também estão em café. Então, é uma empresa que tem uma preocupação com qualidade e certamente um excelente parceiro. Agora, nesse terceiro tema, a questão da diversificação para São Paulo e para os Estados Unidos é muito importante, porque é um passo decisivo para não depender de um único mercado. Exato. Isso demonstra uma maturidade da cooperativa em poder diversificar. Daí a importância de saber quem são essas empresas, porque na nossa pesquisa vai ser muito importante poder, num estudo de caso, prospectar. Finalmente, com relação às dissertações em alemão, felizmente nós temos o Tomás, porque o Tomás, ele fala português, ele conhece alemão, inglês, então acredito que o essencial da tese, sempre sem falar do Peter, que é multi-idioma, acredito que tendo as teses vai ser muito importante saber o conteúdo e saber os trechos importantes que nós devemos agrupar. Para essa hora, eu acho que foi uma viagem muito estimulante. Eu queria entrar agora na última meia hora, primeiro verificar com Lucas e Tomás se as perguntas que tinham sido preparadas, se foram todas cobertas ou não. Depois a Maria Silvia, depois o Peter para fazer o fecho da nossa conversa. Lucas e Tomás, tem alguma das perguntas que vocês prepararam? Tinha mais alguma coisa para abordar? De minha parte, foi mais do que cobertas, inclusive levantaram novas perguntas que a gente vai amadurecendo ao longo da conversa ou em outra oportunidade, mas todas foram satisfatoriamente, mais do que satisfatoriamente respondidas. Obrigado, Rainer. Aprendi muito e estou aprendendo bastante com essa conversa. Eu acho que eu preciso ainda mais contar um pouco porque esse cacau faz parte de Fair Trade, de um projeto Fair Trade, né? Isso também é muito importante, porque tem as regras do Fair Trade e todos os produtos que a gente tem, não tem só o Instituto, mas tem o projeto do Instituto que se chama Loja de Mercados da Floresta Tropical, em alemão Regenwaldladen. E essa loja vende os produtos da floresta da Amazônica, que está tudo feito lá, todo o produto, até o produto final é feito lá, até as etiquetas, a embalagem, tudo. A gente quer agregar o valor completo do produto no local. A gente não importa matéria-prima. O cacau já é é diferente, né? Porque ninguém pode produzir um chocolate lá no cacau, mas ele é a única exceção. Todos os outros, os óleos, os sabonetes que a gente importa, entram tudo dessa linha Fair Trade, são vendidos numa rede de lojas do mercado justo que tem na Alemanha. E tem em total uns 800 dessas lojas na Alemanha. Esses produtos entram com toda essa filosofia, entram nessas lojas. Inclusive esse chocolate que o Peter mostrou. Mas são muitos produtos. Pode ir no site www.regenwaldladen.de. Lá tem uma ideia dos produtos que produzimos lá na Amazônia. Mas é em alemão, infelizmente. Mas os produtos dá para ver. Não, lógico. É. Tomás? Sim, eu ia justamente te perguntar, então, acho que primeiramente sim, foram totalmente cobertas as perguntas que a gente tinha preparado, mas eu ia justamente perguntar um pouco mais do papel especificamente do Regenwald
com relação aos cooperados e às empresas. Então, um pouco como se dá essa relação e qual o papel do Regenwald, mais especificamente. E acho que o senhor acabou contando um pouco já nesse momento do papel da comercialização na ponta. Na Alemanha, acho que foi de maneira geral coberto. Eu ia justamente nesse momento fazer essa pergunta e veio uma resposta a mais. Então, não teria outras perguntas. Eu abri a página, a primeira coisa que apareceu é cachaça, 9 anos de idade. A primeira... que é um produto natural, não tem dúvida. É um cachaça fora da indústria. Ele é criado de mão, né? É uma pequena uma família que produz esse cachaça exclusivamente, se chama cachaça Fritz, que foi a única palavra alemã eles conheceram. Colocaram Fritz. É certo. Mas foi invenção deles, né, o nome, não de nós. É certo. Muito bem. Mais alguma coisa da tua parte? Seria importante, Tomás, ter essas 3 dissertações que o Reinhard mencionou, pelo menos para ver o resumo, o abstract, para saber exatamente o que tem lá. Porque temos 2 livros que ele indicou, que estão em português e de livre acesso no digital. Isso é fundamental nós termos para a nossa pesquisa. E agora essas 3 teses, no sentido de ver o resumo, e se você, Tomás, puder fazer o título da tese, o nome dos autores e o resumo da tese, isso vai ser muito útil para saber o que tem nesses trabalhos. Eu vou passar a palavra a Maria Silvia e depois ao Peter. Bom, primeiramente eu só queria agradecer, foi excelente, a gente aprendeu bastante e realmente, assim, é o que o Lucas falou, né? A gente está com vontade de perguntar 1000 outras coisas, né? E uma das coisas que eu ia perguntar, na verdade, eu acho que você acabou respondendo, era sobre preço, se vocês pagavam preço diferenciado por produtor, ou se o Fair Trade decide o preço, vocês pagam um preço Fair Trade. A outra questão, mas assim, rapidinho, né? Se vocês têm um mapeamento da região de produtos que podem ser explorados pelos produtores, pensando nessa coisa da alternativa, tanto de compradores de cacau, como de alternativa de renda para eles. E a terceira, se você conhece outras experiências na Amazonas, que são parecidas com essa com cacau, né? Para a gente também mapear. Sim, conheço muitos, na realidade. Uma atualmente, uma em especial, que está na minha cabeça agora, na cadeia de castanha. O Instituto é dono de terreno de 24 quilômetros quadrados de floresta nativa na margem do Rio Madeira, perto da comunidade de Manicoré. E nós vamos fazer um uso sustentável dessa área, além de fazer uma RPPN uma reserva de patrimônio privado natural, eu acho, isso é a RPPN, e nós queremos fazer o uso sustentável desses 24 quilômetros quadrados de floresta nativa que compramos, que estamos dono dessa área. E ao lado dessa área tem uma comunidade que fica dentro de uma Ressex, e eles coletam, entre outros, castanha do Pará, e também em nosso terreno. E a castanha é a principal fonte de renda dessa comunidade. A comunidade se chama Ponta do Campo
se encontra no lago, como se fala o lago? Tenho escrito aqui em algum lugar. Ponta do Campo, no lago Capaná. É um grande lago ao lado do Rio Madeira, perto da cidade de Manicoré, na Amazonas. E a gente vai manejar a nossa floresta junto com essa comunidade. Eles têm todo o direito de coletar castanha, sangue de dragão que tem, açaí que tem, copaíba que tem, andiroba que tem e muitas coisas a mais. Eles vão coletar para nós, vai receber cursos de fazer óleos através das amendoas. Mas isso é questão do futuro. Agora, o que interessa é a questão da castanha. E eu acho essa comunidade é comparativa e rico nessa região. Eu estava impressionado sobre essa comunidade, que como eles conseguem a vida deles nessa comunidade que está muito moderno, até tem uma escola que está muito raro nessas áreas que funciona, e eles são muito bem organizados. E pela primeira vez na minha vida, quando visitei eles pela primeira vez, eu entendi o que significa castanhal. Eu já ouvi muitas vezes essa palavra castanhal, mas eu nunca pensei o que é isso, né? Mas lá eu vi o que é. É uma floresta que se forma quase completamente de castanheiros. Eu nunca vi uma coisa dessa antes. E se fala é natural. E essa comunidade vive dessa castanha e ela vive muito bem dessa castanha. E acho que seria um exemplo bom para o trabalho de vocês entrar em contato com essa comunidade lá, mesmo que o acesso chegar lá é uma aventura. Nós queremos o roteiro para chegar lá e talvez junto com você, se Deus quiser, com o fim da pandemia, quem sabe uma visita lá. Mas é muito gostoso de viajar para lá. Você está num barco por 3, 4 dias na sua rede, sem comunicação nenhuma. Pode acontecer tudo no mundo, você nunca vai saber. Mas é difícil o acesso. E dos primeiras coisas que a gente vai fazer é colocar ou juntar essa comunidade com o mundo. A gente vai trazer o sinal da internet para lá. Tá certo. O que precisamos, porque nós precisamos comunicar. Sem comunicação, claro, pode esquecer tudo. Já é muito difícil com comunicação, mas sem, nem pensa. Eu acho que isso envolve toda a questão do impacto das novas tecnologias, satélites de baixa altitude, ou a própria infraestrutura de telecomunicações. Eu acho que isso abre um novo campo. Maria Silvia, tem mais alguma coisa antes de passar a palavra ao Peter? Muito bem. Peter, eu só posso te agradecer por essa oportunidade de conhecer o Rainer à distância. É um depoimento que felizmente foi gravado, porque eu considero isso um depoimento histórico. Teria sido muito difícil lembrar de tudo que foi dito se nós não tivéssemos gravado. Agora, isso não significa que nós vamos parar aí.
É provável que depois de nós analisarmos no âmbito do projeto essa entrevista, tenhamos que voltar com mais algumas perguntas. Isso será feito com tempo, com a devida preparação, inclusive com as perguntas enviadas com antecedência, para nós podermos nos beneficiarmos da sua experiência. Eu quero muito lhe agradecer em nome do projeto e passar a palavra ao Peter para encerrar, ou lhe passar a palavra também para qualquer consideração final. Grande prazer do meu lado também. Obrigado. Eu agradeço muito e acho que a última resposta, a última pergunta já foi respondida em boa parte. Então, foi essa possibilidade de cooperar o projeto, trabalhar com o Instituto para melhor documentar ou analisar, segundo o caso, alguns desses aspectos, né? Que pode ser o caso tanto do cacau e do chocolate, talvez a comparação entre o cacau e os outros produtos que você agora está lançando para diversificação em termos de valor agregado no local, de fontes de renda, de estabilidade dessa renda, né? E demais. E esse novo projeto, essa nova ideia da castanha e dessa comunidade que já tem uma vivência e uma trajetória, digamos, desenvolvendo essa fonte de renda e esse estilo de vida. Então, eu tomei os últimos comentários como, digamos, um aval, dizendo que a priori seria possível cooperar nesse sentido. E podemos, a continuação, talvez, discutir de como viabilizar, como operacionalizar isso. Sim ou não? Sim. Sim. Não, aquele portal é muito rico em produtos, sabonete, produtos de massagem, produtos de higiene, é muito rico. Produtos para instrumentos musicais que são feitos pelas comunidades indígenas, é muito interessante, muito interessante. Sim, nós temos que comprovar, na realidade, que o valor da floresta em pé é muito mais alto que a derrubo uma vez e fazer uma plantação de soja. Né? Exato. Ou a produção de carne, porque lá na Boca do Acre a pecuária também está presente. Quer dizer, será muito interessante comparar a renda de toda essa atividade de uma forma duradoura e as outras alternativas econômicas que a comunidade tem. Boca do Acre tem o cabeço mais alto de gado, eu acho, no Brasil inteiro lá. É muito alto o número do cabeça de gado nessa região. Né? Exato. É. Muito bem. Peter, muito obrigado por ter nos trazido o Rainer para esse convívio. Aprendemos muito nessa tarde hoje e também, como sempre, quando a gente aprende algo, a nossa fronteira com o desconhecido aumenta, em vez de diminuir. Então, nós agora temos ciência do que nós não sabemos e que precisaremos do Rainer para poder continuar descobrindo esse mundo que ele ajudou a construir. Muito obrigado a vocês. Peter, por favor, encerre essa reunião e quero te agradecer novamente. Eu agradeço muito a todos, em particular ao Rainer, para se oferecer e nos deixar entender um pouco mais todas as dificuldades que são, mas também os frutos que pode gerar esse esforço de viabilizar uma floresta em pé. Espero muito que vamos continuar de trabalhar juntos nesses temas. E também, se você tem alguma dúvida, algum tema, alguma questão que você gostaria que seja resolvida, respondida, talvez você nos coloca essa pergunta e não podemos garantir que vamos achar a resposta, mas com certeza vamos fazer um esforço, né, de ver se podemos incluir os seus temas, as suas preocupações no projeto de pesquisa.
felizmente não existe mais distância nesse mundo, né? Com esses meios de conversação.